Boa noite a todos. Gostaria de ter a satisfação que tenho de mais uma vez poder estar aqui na Igreja de Guarulhos e nessa programação da História das Profecias. Gostaria de convidar você, que pudesse, que tenha sua Bíblia aí, que abrisse a sua Bíblia comigo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e o verso 4. Para você que encontrou, acompanha comigo. Diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Feche seus olhos comigo nesse momento. Querido Pai, com a Tua palavra aberta, queremos pedir nesse momento que fale a nossa mente, ao nosso coração, através dessas mensagens ditas aqui, para que possamos compreender a Tua verdade. Ajude-me que possa ser fiel a mesma nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O tema sugerido para nós aí na sequência chama-se A Dança da Filha. Um tema um título assim bastante Dança da Filha, mas trata-se de Herodias. Herodias era a mulher, a esposa do rei Herodes, e ela odiava João Batista. Se tinha uma pessoa que ela não gostava, era João Batista. Por quê? Porque o profeta que habitava no deserto, e ele era atrevido, e ele a chamou de adúltera, porque ela deixou seu marido Filipe e juntou com o rei Herodes, um rei rico e maldoso. E agora essa perversa rainha decidiu usar toda a sua influência sobre Herodes com o propósito de livrar-se de João Batista. Ela queria de todo jeito livrar-se de João Batista. Primeiramente, ela pediu para que Herodes aprisionasse o profeta, mandou ele para a prisão. E ela pediu para que Herodes executasse João Batista. Mas Herodes, ele recusou-se a fazer tal coisa, porque Herodes sabia que João Batista era um bom profeta, era um profeta verdadeiro. E ele temia criar problemas sérios com o povo ao mandar matar João Batista. Finalmente, Herodias traçou um plano, um esquema assim infalível. Ela organizou uma festa, e nessa festa era para o aniversário do rei Herodes, e ele convidou ali os amigos, os nobres do reino, convidou todo mundo, e ela combinou então com a sua bela filha, a Salomé, para que ela fizesse ali uma apresentação sedutora, e ela ali fosse fazer uma dança para Herodes. Herodias, ela esperava que depois de Herodes ver aquela dança bonita de Salomé, e depois de já ter bebido bastante, ele iria perguntar para Salomé qual era a recompensa que ela queria por sua dança encantadora. Ela esperava isso, e o seu plano sinistro funcionou. Depois da dança de Salomé, que ele dançou para ele ali, Herodes fez um pomposo juramento. Você encontra isso em Marcos, capítulo 6, verso 23. Ele disse: olha, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Em outras palavras, pede, Salomé, o que você quiser, que eu te dou até a metade do reino. E assim, para ser gratificante para ela, a dança que ela fez. E ela estavam ali já, todos já embriagados, os convidados, ainda aplaudiram a generosidade do rei. E a jovem logo apresentou seu pedido. Então Salomé, ela chocou a todos os solicitantes, solicitando a cabeça de João Batista num prato. Ela pediu isso para João Batista, e pediu para o rei. E João Batista foi naquele mesmo dia. Herodes ficou atordoado com aquele impulsivo pedido, mas ele atendeu a todos os que estavam ali e que estavam esperando a sua resposta. E ele, mesmo parecendo ser fraco, recusando atender o pedido da jovem, o orgulhoso rei relutantemente deu ordem. Naquele mesmo dia, o poderoso João Batista teve a sua cabeça cortada, foi decapitado na solitária prisão. Essa não foi a primeira vez que uma mãe e uma filha
persuadiram o governo para perseguir o povo de Deus. Não foi a primeira vez. Teve outras ocasiões também. Você já deve ter ouvido falar de Jezabel. Jezabel também, ela se juntou com o rei Acabe e se juntou para perseguir o povo de Deus. Outras mães na Bíblia também, mas nesse caso, Jezabel e a esposa ímpia e o rei Acabe perseguiram também o profeta Elias. Jezabel e a sua filha Atalia, as duas introduziram dentro do povo do reino do norte e do reino do sul, lá no povo de Israel, introduziram ali a idolatria, introduziram ali coisas terríveis para colocarem dentro do arraial de Israel, dentro do povo de Deus, colocarem ali o culto pagão com o povo de Deus. Finalmente, Atalia, ela matou todos os seus descendentes para ela ser a rainha. Por fim, Joiada, o sacerdote, marcou o lugar certo, foi e matou Atalia. Ela foi morta com as tropas do sacerdote. Que simbolismo a Bíblia apresenta hoje? Que simbolismo apresenta a Babilônia desses dias? Qual é a perseguição que a igreja tem? Se você quiser acompanhar, acompanhe comigo o livro do Apocalipse. Nós vamos demorar um pouquinho nele. Aliás, é um livro profético que nós temos e que usamos para poder entender muitas das coisas que acontecem hoje em dia. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, o versos 1 em diante. Diz assim, se você tiver com a tua Bíblia, pode acompanhar. Apocalipse capítulo 17, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram reis da terra com o vinho da sua devassidão, e foi que se embebederam os que habitam na terra. Verso 3: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, e com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação, com as imundícies da sua prostituição. A prostituta Babilônia é vista sentada sobre muitas águas. Mais tarde o anjo explicou ao profeta João que as águas se referem a povos, nações, multidões, línguas. Está em Apocalipse 17, verso 5, ele explicou. E que no tempo do fim estariam a serviço de Babilônia, opondo-se ao povo de Deus. O fato é que essa prostituta, essa mulher prostituta se assenta sobre esses poderes seculares, e significa que ela tem o domínio e o controle sobre eles. Na profecia bíblica, a mulher sempre é apresentada simbolizando uma igreja, mas no livro do Apocalipse mostra duas mulheres. A mulher pura, representando a igreja verdadeira de Deus, conforme é descrita lá em Apocalipse 12. Mas também tem a mulher infiel, que representa a igreja que se afastou das Escrituras. E nós podemos estar certos de que essa mulher é uma mulher decaída. Por isso Apocalipse capítulo 17, verso 18 diz que nos dias que ele teve a visão, essa mulher era quem estava governando a cidade. Diz assim: a mulher que visse é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Não está assim que dominará, nem que dominou, que domina. Então é fácil identificar qual é o poder que essa igreja estava sentada, porque era a nação que dominava nos tempos de João. A história nos conta que a Roma pagã, que concedeu a sua capital e autoridade para a Roma papal, foi essa cidade, foi a igreja estava alocada ali. Aonde que a mulher estava apoiada? A Bíblia diz no verso 3 que ela estava apoiada em cima de uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, 7 cabeças, 10 chifres. O deserto, no estudo anterior, deve ter apresentado aqui já para vocês, foi um local apropriado para a igreja ficar afastada, a igreja pura. Durante um período de 1260 dias ou 1260 anos, a igreja ficou afastada, longe da perseguição, e ali Deus cuidou. No curso da visão, João vê agora a mulher montada numa besta escarlate, e menciona também que ela está sentada sobre muitas águas. Isso refere-se ao relacionamento dessa igreja com o poder político da época.
essa mulher, esse poder político, essa igreja, ela, como está em cima de muitos povos, sistema religioso, ela controla o poder político, o poder secular do mundo, e ela depende deles para reforçar os seus planos. Essa igreja, ela domina todo o controle político da época, dos dias de João também. Qual o significado do nome Babilônia? Qual o significado do termo Babilônia? É muito simples. Se você for ao Gênesis, você vai encontrar o termo lá em Gênesis capítulo 11. O termo vem do termo Babel, Babilônia, que significa confusão. O nome originou-se lá na Torre de Babel, construída pelos desafiadores pagãos após o dilúvio. E eles esperavam construir um edifício tão alto que as águas que eventualmente o novo dilúvio viesse não pudessem cobrir. E dali veio o nome Torre de Babel, quer dizer confusão, entendeu? O termo, né, Babel. Mas o Senhor ali cuidou, quando eles estavam construindo, em confundir as línguas, e confundiu ali e criou um caos tremendo, de forma que o projeto que eles tinham fosse abandonado. Babilônia mais tarde surgiu como um reino idolátrico, que perseguiu o povo de Deus, e no livro do Apocalipse, Deus usa o termo Babilônia para se referir a um reino que se opõe à igreja verdadeira, um inimigo do povo de Israel, um inimigo do povo de Israel espiritual. O termo, ele usa no livro do Apocalipse, o termo Babilônia. Jesus, quando esteve aqui, repetidas vezes, ele denuncia a Babilônia por embebedar o mundo com o seu vinho. O que é o vinho? A mulher tinha nas suas mãos, ela tinha na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as suas imundícies. Em Apocalipse 17, verso 4. O que é esse cálice? Na sua mão ela tinha ali, cheio de imundícies da sua própria prostituição. Agora, muitos podem falar assim: bom, a igreja adventista é prática a interpretar. O que é essa taça? Não é assim que funciona. Se você for a Jeremias, aliás, é um texto que eu gostaria de ler, tá? Jeremias 51, deixa bem claro para nós o que é essa taça cheia de imundícies. Jeremias, capítulo 51, verso 7 e o verso 8. Jeremias, quase no finalzinho do capítulo 51, e o verso 7 e 8. Olha só, o profeta Jeremias escrevendo, diz o seguinte: a Babilônia era um copo de ouro nas mãos do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia, ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará? Jeremias diz que a taça de vinho estava cheia de mentiras, falsos ensinos, que tornavam o povo espiritualmente embriagado. E agora uma lista quais são as mentiras que tinha nessa taça. O profeta Ezequiel, contemporâneo, viveu junto com Jeremias, também teve no seu período ali em Babilônia. Ele viu que Babilônia era uma potência mundial, e ele mesmo foi levado cativo para lá após a destruição de Jerusalém. Ele foi levado para Babilônia. Enquanto morava no cativeiro, lá no ano 592, o profeta Ezequiel teve uma visão da influência dos ensinos babilônicos sobre a cidade. E está lá no livro de Ezequiel. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas Ezequiel, se vocês forem ler, eu vou mencionar aqui algumas coisas da visão que Ezequiel teve com relação ao que Babilônia ensinava naquela época. Babilônia era o centro de adoração. Babilônia era o centro de adoração de imagens. Era o centro de adoração de idolatria. Quando você vai a Êxodo 20, verso 4, Deus diz lá: não farás para ti imagem de escultura. Agora Babilônia faz ao contrário. Ela enche de imagens. Mesmo ali, sem ainda ter sido escrito o livro do Apocalipse, Babilônia já era o centro da idolatria naquela época. Ezequiel viu a prática da religião idólatra lá de Babilônia e lá em Israel. Ele viu também, em Ezequiel 8, verso 10, ele viu imagens na parede desenhadas, pintura de ídolos nas paredes do templo de Jerusalém. Os sacerdotes com incensários na mão, praticando ritos de adoração, imitando os babilônicos. Babilônia naquela época já foi uma influência tremenda da idolatria ali para o povo de Israel.
Também os sistemas babilônicos estabeleceram o sistema de deuses e deusas, adorando o espírito desses deuses que supostamente vinham para ajudá-lo. Simirians e o culto a Maria foi introduzido lá em Babilônia. Culto às pessoas que já não existiam mais, adorando o espírito deles. Babilônia também era o centro de adorar pessoas que já morreram. E se você for ler lá em Ezequiel, capítulo 8, 13, diz que Babilônia era um centro do falso ensino sobre a morte. Lá ensinava que Ezequiel viu lá o culto babilônico sendo praticado pelos judeus. Tammuz era adorado pelos babilônicos como o deus da vegetação, olha só. E ele era o irmão do filho da deusa Istar. De acordo com a tradição antiga, ele morria anualmente, descia ao mundo inferior, a sua partida era celebrada com um choro, e anualmente também essa deusa descia lá, despertava e trazia de volta para fazer a vegetação florescer. Dá para vocês entenderem, Babilônia, o que é que ela ensinava? Ensinava a idolatria, ela ensinava também culto aos mortos, e ele viu, Ezequiel viu, está lá em Ezequiel 8,13, ele viu o povo adorando e chorando por Tammuz, para que viesse florescer a vegetação. Um conceito, era um conceito dos babilônicos que a alma era imortal e que deixava o corpo para trazer a morte para viver em outro lugar. E esse ensino é contrário ao ensino bíblico. Aliás, não sei se vocês sabem, mas a forma bíblica com relação à mortalidade da alma, o esclarecimento da Igreja Adventista tem isso de forma clara. A alma morre, a pessoa morre, mas o que vive dela? Só por ocasião da volta de Jesus que ela vai voltar a viver. E mais, Babilônia ensinava que a alma continuava vivendo. Em Eclesiastes 9, versículo diz bem claro, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque essa memória já no esquecimento. A Bíblia é clara, dizer que as pessoas que morreram estão dormindo, aguardando a volta de Jesus. Não temos outra evidência bíblica, que nenhum texto pelo menos dizendo que algo sobrevive fora do corpo, mas era isso que Babilônia ensinava lá também. Em Salmos 115, verso 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não temos nenhum contato com os mortos, nada, não temos. Esses dias atrás saí com uma engenheira que ela se denominou de uma outra igreja. Disse: não, Roberto, eu sinto as pessoas ao meu lado, mesmo as que já morreram. Eu sinto. Eu falei: puxa vida, tentei falar com ela de Bíblia, você, Roberto, vamos falar de outra coisa, menos de Bíblia. Não quis saber. Mas as pessoas creem nisso, porque é ensinado. Isso vem lá de Babilônia, da Babilônia antiga e da Babilônia moderna também. Babilônia também era o centro da adoração ao sol. Olha, isso aqui, se você não marcou na sua Bíblia, você deve marcar. Ezequiel 8,16. Ezequiel viu outra prática da religião babilônica lá em Israel. 25 homens, provavelmente eram todos eles sacerdotes, viraram as costas para o templo e estavam adorando o sol. Como é que em inglês, como é que chama o dia de domingo? Sunday, dia do sol. Os sacerdotes viraram as costas para o templo. Isso Ezequiel viu, está na sua Bíblia marcado para você ver que a adoração, como o domingo, dia de guarda, não é algo novo, é algo que Babilônia introduziu já há muito anos atrás, há muito tempo atrás. Mas que vinho é esse que Babilônia, a moderna também, deu a beber? É uma triste verdade, que uma vez que as mensagens babilônicas sejam aceitas, a pessoa torna espiritualmente alcoolizada. Eu vou repetir isso. Essas doutrinas de Babilônia, quando a pessoa se envolve com elas e aceita, isso entra na mente da pessoa, é muito difícil você romper isso. Eu falo porque nós que convivemos com pessoas que estão envolvidas com essas doutrinas, como a gente tem um trabalho tremendo para fazer elas entenderem, o Espírito Santo também entender a Bíblia, né? Mas elas virtualmente incapazes de compreender a Bíblia como a Bíblia realmente ensina, porque as falsas doutrinas entorpecem a capacidade do indivíduo de compreender a verdade. Por isso que eu li o texto no começo. Qual é o desejo de Deus? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não meia verdade, todo conhecimento. Mas quais são as doutrinas? O que é esse vinho? Primeiro, a Babilônia
moderna e antiga também diz que os 10 mandamentos não são obrigatórios. Isso é ensinado. Por isso criaram um outro mandamento com essa mesma pessoa com quem eu estive conversando. Disse: Roberto, eu não quero saber de regras. Sabe? Eu vou fazer as coisas achando que é o melhor para mim. Tira Deus totalmente do lugar, não perde nem um pouquinho no seu Criador. A igreja ensinou que os 10 mandamentos não são obrigatórios. Isso é algo que ela deu a beber. Bom, a igreja Babilônia, a mãe, deu também para as filhas. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque essa doutrina também está embranhada em todos os tipos os círculos religiosos. Nós vamos aprender isso aqui mais tarde. O que mais? Ela também ensinou o domingo como dia de guarda. E aliás, eu não sei se vocês já falaram aqui ou não, mas vem vindo aí agora um novo Papa, uma nova manifestação, e tem uma reunião marcada aí, vão transformar no dia de domingo. Não é, às vezes nós imaginamos que seja de uma maneira. Não, o domingo não é mais um dia normal, vai ser o dia da família. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles vão introduzir agora o domingo como o dia da família. Por que isso? Porque essa igreja entende que se o domingo for o dia da família, para a família estar toda reunida, eles vão à igreja e vão dedicar um dia totalmente para a família. Então isso vai ser introduzido agora, quando nessa marcha dos jovens que ele vem vindo fazer aí, vai ter uma reunião marcada já. Essa igreja introduziu como domingo dia de guarda. Você fica pensando às vezes, né? Eu olho para as pessoas que saem aos domingos à tarde, geralmente à tarde, à noite, com seu terno e gravata e vão ao culto. Por que não fazer isso no sábado? No sábado eles estão nas suas atividades seculares, aos domingos estão lá, prestando culto. Isso também é porque ela deu esse vinho a beber às outras igrejas também. Adoração aos santos e Maria, isso ficou mais preso a ela e a outras igrejas. A confissão dos pecados ao sacerdote, sabe? A Bíblia diz que você deve confessar a Deus. Ninguém tem o poder de perdoar pecados. A igreja introduziu isso como uma confissão de pecado ao sacerdote. E essa aqui, a imortalidade da alma, essa daqui quando se fala que as igrejas serão unidas, isso aqui vai ser o que vai cimentar as igrejas todas, porque todas elas pensam da mesma maneira. Todas elas têm a ideia de que a alma sobrevive para o corpo. Estive numa reunião religiosa fúnebre de uma outra igreja, e a pessoa estava chorando muito lá, chorando e tal, né? Aí o líder da igreja disse: não chora não, se preocupa não, o irmão tal, falou o nome dele, ele já está no reino da glória. Mentira, ele está dormindo, é o que a Bíblia ensina. Mas essa doutrina, esse vinho foi dado a beber para as outras igrejas, e elas beberam. Terminando aí, o batismo de crianças, isso também não é bíblico, mas ela também deu a beber. Aliás, eu fazendo alguns serviços aí, fiz um serviço de igreja católica, eu tive pedido para fazer, já fiz uns 2 ou 3, acho que 3 eu já fiz, pedi para fazer um tanque batismal, mas não é como o nosso não é como o nosso. Sabe como que é o tanque batismal? Ele é pequenininho assim, porque agora ele pega uma criancinha e mergulham dentro da água, porque agora o batismo é por imersão. Nós não temos autorização de fazer batismos de criança. Mas lá então, porque o batismo correto é por imersão, então agora se imerge em criança. Eu já fiz vários desses aí, as igrejas estão introduzindo isso também. Mas esse é o vinho que a Babilônia deu a beber para as nações. Mas a Roma papal, ela preenche cada descrição, cada descrição dessas figuras aqui apresentadas por Babilônia. Primeiro que diz que ela é a cidade das 7 colinas. Roma está lá em volta de 7 colinas. Escarlata é a cor das suas roupas que se usam. Está lá o vermelho, o escarlate lá. Também o chefe da igreja frequentemente utiliza a cor púrpura. Também está lá. Quando tem desempenhos importantes na igreja. Essa igreja romana admite abertamente que durante a Idade Média perseguiu os santos, dominou sobre os reis da terra. Ela admite isso. E o simbolismo aplicado por Deus se ajusta perfeitamente à igreja, essa igreja, a igreja mãe, uma igreja prostituída, cujas filhas rameiras também protestaram e assim ficaram conhecidas como protestantes. As igrejas que saíram dela protestaram contra algumas coisas, não ficaram conhecidas como as igrejas protestantes. E atente para essa declaração desse padre James, está aqui o livro que ele escreveu. Ele diz o seguinte: olha, essa observância, no caso do domingo, no lugar do sábado,
Diz assim: permanece como uma lembrança da mãe igreja, de quem as seitas não católicas se separaram. Essa doutrina de mudar o sábado e domingo, ela é uma doutrina que as igrejas adotaram da igreja mãe. Ele que escreve no livro, está aí, depois vocês podem. Que evidências provam que Babilônia se refere? Por causa de todas as coisas que acontecem. Ela é culpada de blasfêmia. Por que é blasfêmia? Se você for ler o verso 3, ela perdoa os pecados. E quando você vai lá nos evangelhos, quando Jesus falou perdoar os seus pecados, cometeu blasfêmia, porque só Deus pode perdoar os pecados. A igreja cometeu blasfêmias. Ela está vestida de púrpura, nós já falamos. Ela é chamada de mãe no verso 5. E ela tem filhas decaídas, meretrizes. E ela perseguiu e martirizou os santos. E ela se assentou sobre os 7 montes. É por isso que essa igreja igreja de Roma, Roma papal, ela preenche aqui os requisitos quando falamos sobre essa igreja. Ela domina sobre os reis da terra. Babilônia, a grande mãe das meretrizes. No verso 5 de Apocalipse, verso 5, Apocalipse 17, leia comigo o título que está escrito lá. Talvez você vai, puxa, mas esse assunto é tão... vem falar de outras igrejas. Não estamos falando aqui dessa grande igreja que deixou os caminhos de Cristo. Olha só o verso 5, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Está na sua Bíblia, 2 pontos, na minha está até em letras maiúsculas, né? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. João vê a inscrição no nome, do nome, assim como Herodias e Salomé. Essa igreja afirma abertamente ser a mãe. As igrejas filhas saíram dela, protestaram contra o comportamento da mãe e ficaram conhecidas como protestantes. O nome Babilônia é um nome de família que inclui tanto a mãe como as filhas. Isso não significa que aqueles que estão em Babilônia não são cristãos sinceros. Não significa isso. De fato, Jesus se refere às pessoas que estão lá na Babilônia como o seu povo. Deus tem um povo lá nessa igreja. É por isso que ele diz lá em Apocalipse 18, verso 4. Como é que ele diz lá? Sai dela, povo meu. Deus tem um povo lá. Eu não sei se aqui eu vou exagerar ou não, mas ainda permeia no nosso meio que Deus vai dar um jeito de salvar as pessoas onde estão. Se é assim, tira esse texto da Bíblia, porque Deus convida que aqueles que são sinceros, que são seu povo, saem de lá, para não morrer junto com, ser destruído junto com a Babilônia. Deus faz um convite, Ele ordena: sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai da Babilônia. A Babilônia é só a igreja mãe? Não, as filhas também, de todas as igrejas. Por isso a necessidade que essa igreja, que tem o conhecimento da verdade, falar a verdade às pessoas. As pessoas precisam saber o pleno conhecimento da verdade. Deus tem a Bíblia, todas elas têm a Bíblia na mão, mas às vezes não conseguem ver. Por isso Deus faz um convite. Observe que essa mulher, essa igreja, está relacionada com o Apocalipse 13, que também tem 7 cabeças, 10 chifres. Você vai ver a figura, é um poder perseguidor do povo de Deus. Apocalipse 13 diz que surgiu uma besta da terra e a outra surgiu do mar. E essas duas situações é fácil identificar. A outra, prepare-se você agora para você saber. Apocalipse 13 agora dá o símbolo das duas bestas, uma que saiu da terra e a outra que saiu do mar. Não temos dúvida nenhuma que essa besta que Apocalipse 13, que sai da terra, é os Estados Unidos. Bom, Roberto, como é que você fala isso? Vamos ver as evidências. Primeiro, que poder dará apoio à mulher nos dias finais? Qual o poder que dá apoio à Igreja Católica hoje? Qual é o poder? Vocês têm alguma dúvida? É só a gente ir analisando. Deus descreveu que esse poder ele surgia num tempo determinado. Diz aqui em Apocalipse 13, o verso 11 e o verso 12, diz assim, ó: depois da besta que foi ferida de morte, surgiu a besta da terra. E diz assim: e vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Quando você vê esse texto aqui, mas quem é esse poder? Que poder é esse? Deus escreveu isso aqui. Como? Primeiro, os Estados Unidos surgiriam por volta do ano de 1798. A besta de Apocalipse 13 teve uma ferida mortal no ano 1798. Foi por volta dessa ocasião que os Estados Unidos surgiram. Os Estados Unidos parecia ser um povo que eles vinham de um lugar pouco povoado, tinha pouca gente, águas era muita gente, terra pouca água, o lugar não tinha pouca gente, não teria coroa nos chifres, ou não teria reis, não teria uma autoridade real, ergueria uma posição de poder e influência mundial. Essa nação, essa besta de Apocalipse 13 aconteceu nessa ocasião com essas características. Por quê? Porque essa nação, ela acolheu os povos que eram perseguidos pela intolerância religiosa lá na Europa. Quando o navio os trouxe, chegou ali à praia, eles sonhavam com uma terra sem rei e uma igreja sem papa. Era o sonho deles. Por isso, os Estados Unidos declararam, cenário histórico, que tiveram sua independência em 1776, a sua Constituição em 1787, uma Declaração dos Direitos em 1791, e foi reconhecido como poder mundial em 1798. Olha só a explosão demográfica da Europa, toda povoada. Os Estados Unidos surgiu de uma nação da onde tinha muito pouca gente. Como estudamos, água significa muitos reinos, e essa besta, Apocalipse 13, surgiu de uma região pouca gente. A terra representa o oposto. Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, se ajustam perfeitamente a esse poder que surgiria quando o poder da Igreja Católica teve a sua ferida de morte e depois foi restabelecido. Hoje, em profecia, os Estados Unidos se ajustam perfeitamente. Em profecia, o cordeiro representa Jesus e o chifre representa poder, e os dois grandes chifres representam os princípios protestantes dos quais a América foi fundada: liberdade civil, liberdade religiosa. Esses dois poderes são a base da Constituição americana. Ela tinha dois chifres: liberdade civil e liberdade religiosa. É a base da nação americana. Tem a estátua. Seus fundadores fugiram da Europa para escapar da perseguição religiosa, e eles estabeleceram ali uma sociedade baseada nos princípios da liberdade civil e liberdade religiosa, um governo sem rei e sem papa. Essa nação tornou-se o maior poder dominante do mundo. Os Estados Unidos, campeão da democracia e dos direitos individuais, tem sido admirado por sua tolerância político e religiosa, e ainda com uma superpotência militar e financeira. É respeitada por alguns e temida por outros. Mas, como é que seria? A Bíblia diz que ele falaria como um dragão. Falar como um dragão significa que os Estados Unidos está sob a influência de Satanás. Irão contrariar os princípios protestantes originais de separação da igreja e do Estado. Os Estados Unidos, de acordo com a profecia, vai haver uma mudança drástica no seu lugar na América. Os Estados Unidos vão promulgar leis religiosas obrigando as pessoas a prestarem cultos contrário à consciência. Caso contrário, serão punidos com sanções econômicas. É difícil ver isso. Quem não lê a cartilha americana sofre sanções ou não sofre? Há o poder e finalmente, segundo a Bíblia, até a morte. Mas ele diz que ainda viu surgir da terra uma besta, possuir dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como Apocalipse 13, verso 11. Mas eu quero falar de três poderes. Está em Apocalipse 16, verso 13. Só voltar uma folha só. Diz assim: então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Nós estamos terminando. Só para entender isso daqui um pouquinho. Alguém tem dúvida de quem é o dragão? A Bíblia diz dragão, antiga serpente. Então ele viu sair dele.
operando através de Satanás. Também ele operando através das religiões pagãs. Também da besta, ou, no caso, não temos dúvida, o poder papal. Não é o Papa. Se você dizer que a besta é o Papa, está errado. É o poder que ela exerce. E também do falso profeta, que segundo a Bíblia é o protestantismo apostatado lá da América. E esses três poderes, então, o dragão, o poder papal e o poder americano, ele viu sair da boca dele 3 espíritos imundos. Que eles vão fazer o quê? Esse poder que falava como, não cordeiro, mas falava como dragão. Esse poder vai fazer o quê? O que é que esses 3 vão fazer? A Bíblia diz que esse poder vai realizar grandes maravilhas. E olha só, em Apocalipse 13, verso 13 e 14, diz que ele seduz os que habitam sobre a terra e causa sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Compare as descrições da Bíblia, depois se você tiver tempo, do que é que esse poder vai fazer, os sinais que ele vai fazer. Esse poder é uma confederação dos tempos finais, vai operar milagres. Espírito imundo, quase o mundo inteiro será seduzido. Que métodos efetivos essa coalizão final vão utilizar? Eles são espíritos e demônios, operadores de sinais. Vocês têm dúvida dos sinais que são mostrados todos os dias aí? Esses movimentos? Eles vão, diz mais aqui no livro do Apocalipse, diz assim: porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Ficou alguma de fora? Todas as nações, todas foram seduzidas pelo engano deles, todas elas. Deus hoje, Ele está fazendo um pedido. Aliás, tem aqui mais um exercício, né? Que diz que Ele também opera grandes sinais, se você pode ver na sua Bíblia. Que de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. E tem mais, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Eu quero perguntar para vocês, quando você olha esses sinais executados por aí, seduz ou não seduz uma pessoa que está precisando de algum sinal, alguma manifestação? Seduz ou não? Seduz. Envolve demais. Mas porque tem 3 poderes por trás disso aí. Se vocês acham que eu estou exagerando, assistam os filmes que vêm de lá, da América. Se não é um atrás do outro com cenas assim, tudo isso para impressionar. Eles estão fazendo isso. Mas Deus hoje está fazendo um convite. Hoje Deus está chamando o seu povo que não está na igreja para sair de Babilônia, para ficar seguro na sua igreja, a sua igreja remanescente, a última igreja da profecia. Ele diz que aqueles que permanecerem em Babilônia vão ser destruídos, serão participantes dos pecados e receberão castigo. Deus hoje faz um convite. Eu quero terminar aqui, antes que a Daniela venha para cantar, dando o exemplo da arca de Noé. Nos dias de Noé, Deus preparou um meio para salvar o povo. Era a arca. Todas as pessoas que quisessem ser salvos tinham que entrar na arca. Não tinha outro meio naquela ocasião de salvar as pessoas se não fosse por meio da arca. Naquela ocasião, 8 pessoas entraram na arca. Não foi a população humana, não foi. Em nossos dias, Deus tem uma igreja que funciona como uma arca, está aberta a milhões e milhões de pessoas, quantos quiserem entrar. Deus hoje está convidando para que eu e você entremos na arca, eu e toda a sua família, para que você também possa ser salvo e não seja enredado com essas doutrinas, com essa sedução que é apresentada aí. Eu vou fazer um convite. Quantos aqui querem dizer sim, Senhor, eu quero entrar na arca, quero fazer parte do seu povo nesses últimos dias, eu quero estar protegido, eu não quero estar envolvido com esse monte de coisas que estão apresentadas aí. Quantos aqui querem tomar uma decisão hoje de fazer parte e entrar na arca? Queria ver as mãos aqui. Deus abençoe você nessa noite do desejo. Quero chamar a Daniela aqui.